Olá, seja bem-vindo ao Conversando sobre Aprender e Ensinar, contribuições da ciência do desenvolvimento para a aprendizagem. Nessa entrevista, vamos conversar sobre habilidades numéricas básicas, como se aprende a matemática. Antes de começar, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Agora sim, vamos lá? Bom dia, Ricardo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria de te pedir para você começar se apresentando, por favor. Meu nome é Ricardo, né? Eu sou psicólogo pela UFMG. Fiz também meu mestrado e meu doutorado lá na UFMG, o mestrado na Ciências da Saúde, na Faculdade de Medicina, e o doutorado eu fiz na Neurociência, que é no Instituto de Ciências Biológicas, e no programa de Neurociências, né? E trabalhei durante esse tempo todo com vários professores, mas principalmente com o professor Vitor Haase, e estudando o desenvolvimento cognitivo, né, desenvolvimento neuropsicológico e especialmente na temática de aprendizagem da matemática e cognição numérica de uma maneira geral. E desde 2016 eu estou aqui em Brasília, né? Aqui na UNB, no Departamento de Processos Psicológicos Básicos e no programa de pós-graduação em Ciências do Comportamento, né? Onde a gente tem uma ênfase em análise do comportamento e também em neurociências e cognição. E desde então, enfim, tem continuado parte dos trabalhos que eu já vinha fazendo antes, né, no doutorado, né, relacionados à aprendizagem da matemática e, enfim, né, agora tentando expandir um pouco, usando, né, delineamentos diferentes, né, então mudando algumas questões de pesquisa também. Ok, muito obrigada. Agora eu vou te fazer algumas perguntas referentes a esses estudos. E se você tiver alguma dúvida, não tiver entendido alguma pergunta, você pode me perguntar, tá bom? Claro. A primeira é: como se dá o processo de escrita de numerais arábicos? Assim, esse é um estudo bastante interessante, porque se você fizer um apanhado histórico, né, de como que a grafia, né, dos numerais arábicos, não só a grafia, mas também a maneira como esses numerais são falados, né, se você comparar entre as culturas, você vê uma série de padrões interessantes. E, por exemplo, né, hoje a gente usa o código arábico, que ele tem uma natureza espacial que é bastante explícita, né? De que os números vão aumentando em magnitude na medida em que a gente vai andando na medida que eles vão ocupando lugares à esquerda, né? Isso não é novidade desse código, né? A questão também da base 10, né? Então, esse aumento de magnitude que acontece na medida em que você caminha para a esquerda, ele vai em potências de 10, né? Isso já acontecia também em outras grafias. E não só a base 10 também, por exemplo, tem tribos aqui, né, tinham tribos aqui na América do Sul que usavam, por exemplo, base 5, e aí era um sistema interessante para você poder, por exemplo, contar com as mãos, né, com uma mão. Enfim, né, mas sobre a aprendizagem, como que acontece a aprendizagem dessa escrita de números? É um processo que ele começa antes da criança entrar na escola, né? Que é um processo que também está intimamente relacionado à fala do número, né? Aprender o nome dos números. Então, são dois processos íntimos. Antes da criança aprender a escrever o número, ela tem que aprender a falar. Então, esse é um processo, né, uma etapa importante. Muitas vezes também eles já chegam na pré-escola, né, com alguma noção, né, enfim, sabendo escrever alguns números mais simples, né, números de um dígito, né, os números de 1 a 10, por exemplo. E esse processo ele se estende ali até, né, o terceiro, quarto ano do ensino fundamental, né, quando a criança consegue aprender, consegue escrever números arábicos mais complexos. Mas esse processo, assim, ele tem alguns, assim, a aprendizagem, né, ela envolve a aprendizagem de alguns componentes do código arábico, né, que são, por exemplo, assim, dois principais, né, são a parte lexical, e, assim, qual que é o nome dos números, qual que é a grafia de cada número, né, então a gente aprende os nomes e a escrita dos números de 0 a 9, e depois, né, aí entra um aspecto importante que é a sintaxe, né, que é como que você vai organizar esses números, seja ele escrito ou falado,
né, para poder falar qualquer quantidade que você quiser. Então, aí que entra a parte mais complexa da aprendizagem da escrita dos números, né? Eu vou fazer sempre referência à escrita, né? Mas é interessante que a gente mantenha em mente que esse processo é bastante íntimo, né? Tem uma relação íntima com a fala dos números. Então, é a partir desse momento, né, quando a criança precisa combinar os números que ela já conhece para formar números, enfim, todos os números possíveis, né? Aí são infinitos. Aí entra em campo, né, a questão da sintaxe, que é a mesma sintaxe que a gente usa para formular frases, né? Então a gente conhece, a gente sabe algumas palavras, mas quando a gente tem uma ideia complexa, a gente precisa organizar essas palavras, ah, de modo que elas transmitam uma ideia. Então é um processo semelhante, né? A criança conhece os números e ela precisa combinar esses números, né, para indicar um número maior, mais complexo. E é aí que muitas crianças começam a apresentar dificuldade, né? Algumas mais, outras menos. E esse processo, assim, ele vai ser vencido, né, assim, pela maioria das crianças ali por volta né, do terceiro, quarto ano do ensino fundamental. É realmente muito interessante. Uhum. É, qual a importância de pesquisar a escrita de numerais arábicos? Ah, essa é uma boa pergunta, né? Porque, assim, a princípio parece algo bastante trivial, né? E do ponto de vista, assim, da aprendizagem, de fato, assim, não é a grande dificuldade que a matemática impõe para as crianças, né? Na verdade, assim, é uma dificuldade ali num momento muito restrito, né? Ali nos primeiros anos da escolarização. Mas por que que é importante? É importante justamente porque entra num período crítico ali, onde, por exemplo, as pessoas que vão manifestar dificuldade na matemática, é o momento onde elas vão começar a manifestar dificuldade na matemática. Então, entender bem como que acontece esse processo, né? Como que as crianças aprendem, tão importante quanto estudar, né? Como que é o processo de aprendizagem, mas também entender como que acontecem as dificuldades. Então, entender bem esses processos permite com que a gente, por exemplo, identifique mais rápido as pessoas que vão ter dificuldade, que a gente, por exemplo, tente contornar essas dificuldades, né? Uma vez que a gente também entende como que a dificuldade se manifesta. Então, ali acontece num momento crítico, né, na vida escolar da criança. Então, essa, na minha opinião, é a principal importância, né, de entender isso. É, realmente, quando a gente pensa em dificuldade de matemática, a gente acaba pensando mais em coisas mais difíceis, mais elevadas. Só que elas estão É, relacionadas com esse primeiro assunto, você tem que entender ele. e assim, é interessante porque se você é, assim, é simples, né? E a gente tem essa noção de que, como a gente aprende muito cedo também, chega um momento que a gente não lembra muito bem quando que a gente aprendeu e nem direito como que a gente aprendeu. Mas se não houver instrução correta, a gente não aprende, né? Então, se você fizer, assim, isso é algo que eu fiz foi um projeto que eu fiz no pós-doutorado, né? Que foi investigar esse processo de aprendizagem em adultos com baixíssima escolaridade. Eles têm dificuldades iguais às de criança de segunda série. Então, são pessoas que têm emprego, né? Que fazem compra, pegam ônibus, enfim, usam números no dia a dia. Mas na hora de escrever um número mais complicadinho, a dificuldade é basicamente a mesma de uma criança lá do segundo ano do ensino fundamental. Então é algo interessante, assim, se não tiver instrução formal, a dificuldade ela vai permanecer. A instrução formal é crucial. Entendi, é mais difícil, né, de aprender isso intuitivamente. E com pessoas que têm dislexia, como que isso pode impactar na escrita de numerais arábicos? Essa é uma questão que ainda precisa de evidências, assim, são poucos estudos que investigaram isso, né? Essa é uma área importante de pesquisa, né, que é a comorbidade entre transtornos de aprendizagem, né? E uma comorbidade interessante é a de dislexia e descalculia. Então, assim, a escrita de números, ela tem um caráter interessante que ela tem tanto um aspecto numérico, né, e quanto um aspecto linguístico, né, verbal. E
Então, assim, você pode ter dificuldade né, com essa atividade por uma dificuldade com algum desses dois aspectos, né? Seja ele mais numérico ou quantitativo, né? Mas ainda também há um debate na literatura, assim, sobre se um raciocínio quantitativo é importante para você escrever os números ou se é só um processo mesmo procedimental, né? Enfim, né? E também você pode ter dificuldade por causa dos aspectos verbais, que é o que a gente acha que acontece na dislexia. Pode acontecer, sim, né, da criança com dislexia ter dificuldade na escrita, né, e também na leitura de números, mas aí cometendo os tipos de erros que são mais comuns, né, assim, que são parecidos com o que a gente observa na leitura de palavras, né, por exemplo, troca de letras, e aí então ela faria troca de números, né, por exemplo, enfim, ao invés de ler o número 8 ela fala, quando é apresentado ao número 8 ela fala 7, né? Então, esses tipos de dificuldades, né, com uma natureza mais próxima, né, às dificuldades características da dislexia, né? Mas, assim, é difícil de dar uma resposta muito precisa, porque também são diferentes tipos de dislexia, né? Não é um transtorno que se manifesta de uma maneira só, né? Então, a gente ainda não sabe muito bem como que isso acontece nos diferentes tipos de dislexia. Entendi que diferentes tipos de subtipos podem causar diferentes tipos de erros. Realmente faz Exato. sentido. Uhum. Existem tipos de erros diferentes na transcodificação numérica, você acabou de falar isso, né? Sim. Eles sofrem impactos diferentes das diversas funções comprometidas na dislexia. Sim, né? Assim, eu acredito que sim. É como eu te disse agora há pouco. Tem poucos estudos que investigam isso, né? Inclusive, assim, eu orientei um mestrado, né, onde a gente investigou o desempenho na escrita e leitura de números de crianças com dislexia. Mas, assim, não é simples você conseguir uma amostra de crianças com dislexia e mais difícil ainda é você conseguir uma amostra com de diferentes tipos de dislexia. Então, sim, eu acredito que isso né, os diferentes perfis de dislexia, né, por exemplo, tem dislexia que é mais com dificuldades lexicais mesmo, né, onde acontecem essas trocas de letras e palavras, mas tem dislexia que é mais fonológica, né, então na questão, né, de lidar com as unidades sonoras que compõem a língua, né, e fragmentar uma palavra em unidades. Então isso, né, esses tipos de déficits, né, vão comprometer a leitura em etapas diferentes, né, e de maneiras diferentes. Então, sim, eu acredito que a gente possa observar, que a gente pode observar né, um reflexo disso na leitura e na escrita de números. Mas, como eu te disse, assim, a gente não tem muita informação ainda sobre isso, né? No estudo que eu orientei aqui na UNB, que a gente viu que as crianças com dislexia têm bastante erro lexical. Não muito mais do que crianças com dificuldade na matemática, né, a gente não fez esse tipo de comparação, mas a princípio parece que, assim, se for mais, não é tão mais. Mas eles têm esse perfil, né, de ter mais erros do tipo lexical, né, por exemplo, aparece o número 15 e eles leem 50, né, que ah, guardam uma semelhança ali de estar relacionada ao 5, mas são números diferentes. Então, a gente precisa de mais dados, né, mais estudos para poder responder a sua pergunta com detalhes. As perguntas que a gente tinha pensado eram essas. Você Uhum. quer dar alguma informação, falar mais alguma coisa que não foi abordado nas perguntas? Pode falar. Assim, mais ressaltar, né, assim, que é o que a gente chama de transcodificação numérica, né, que é esse processo de converter entre diferentes notações numéricas, né? Então, por exemplo, a leitura de números arábicos, né? Você está pegando uma representação arábica gráfica, né? E transformando numa representação oral verbal, né? É um tipo de transcodificação. Então, escrita de numerais arábicos por ditado, né? Você ouve o número, sei lá, 305, e aí você escreve lá o 3, o 0 e o 5. É o que a gente chama de transcodificação numérica. Então, o que eu acho interessante ressaltar é que assim, é um processo que a gente ainda também investiga na psicologia cognitiva, né, como que ele ocorre. Então, tem
teorias diferentes, né? Como eu tinha dito agora há pouco, tem alguns autores que vão argumentar que durante essa conversão há o acesso à informação de quantidade do número. E tem outros autores, que aí é uma ideia que eu tendo a concordar mais, né? Eles vão afirmar que esse tipo de informação ele até pode ser acessado, mas ele é irrelevante. E então é uma área bastante rica assim de pesquisa, né? Então você tem bastante pesquisa com crianças, você tem bastante pesquisas comparando culturas, né? Por exemplo, a nossa língua, ela não impõe grandes problemas, né? Que a gente fala os números de maneira bastante parecida com como a gente escreve, né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei, 305. O 300 ele faz referência ao 3 que a gente escreve, né? E o 5 ali ao 5. Então, eles mantêm a ordem na grafia a mesma da ordem falada. Mas tem idiomas que vão colocar dificuldades. Por exemplo, o alemão, né? O alemão, na linguagem falada, né, tem uma inversão entre a unidade e a dezena. Então, por exemplo, 25 é falado 5 e 20. Então, a pessoa tem que desinverter isso na hora de escrever no papel. Então, isso coloca dificuldade e isso levanta uma série de perguntas, né, sobre como que a mente lida com isso, né? Aí tem estudos culturais comparando, né, crianças que falam um idioma, né, com crianças que falam outro. Tem línguas que facilitam bastante, ainda mais, né? Por exemplo, algumas línguas orientais, né? Alguns idiomas, por exemplo, o mandarim, né? Tipo, o número 25 ele é falado duas dezenas, 5 unidades. Então, ele é bastante explícito, bastante transparente, né? Em relação assim, à maneira como o número é falado, né? E a estrutura arábica do número. Então, as crianças tendem a ser mais rápidas no processo de aprendizagem, enquanto que na Alemanha, por exemplo, parece que gasta um pouquinho de tempo a mais para as crianças aprenderem. Então, é uma área bastante rica, assim, tem tudo quanto é tipo de estudo, né? Estudo com paciente com lesão cerebral. Então, né, para quem tem interesse aí, tem um leque muito grande de temas, né, e estudos para, né, para a gente estudar. Eu lembro que tinha uma amiga minha que ela estava aprendendo a estudar francês e tem uns números lá que é tipo soma, você soma, tipo, tal número com tal número. E eu fiquei pensando, nossa, deve ser muito difícil para pessoa que tem dificuldade em matemática básica aprender esses números. Por exemplo, 80 é quatrevan, que é tipo 4 vezes 20, né? E o 90 é quatrevan. Eu não sei falar francês, então, assim, perdão aí que a pronúncia Eu também não, então tá tá tranquilo. disputada. Então, e o 90, acho que é quatrevan dix, que é tipo 4, 20 e 10, né? E, por exemplo, na Bélgica, né, onde se fala francês também, eles corrigiram um pouco essas coisas, né? Então, o 90 tem uma palavra que faz referência, tipo 90 ou 90, não lembro. Mas, enfim, deram um nome certinho lá para o número, ao invés de ficar dependendo desses cálculos. Isso é interessante você ter tocado nisso, porque esse exemplo ele é dado num livro, o livro chama Senso Numérico, de um autor francês, chama Stanislas Dehaene, que é um dos grandes pesquisadores, talvez assim, o grande pesquisador na área de cognição numérica. E nesse livro ele dá esse exemplo, né? E uma coisa que ele diz é que, enfim, essas coisas trazem um custo, né? Que é o tempo que as crianças, né? O esforço que as crianças vão expender, né? Lá na escola para poder aprender. Né? Então, aí ele faz uma série de reflexões do tipo assim, né, a nossa gramática passa por revisões, né? Então, igual aqui no português também passou alguns anos atrás, e ele questiona assim, por que que não revisa isso, né? Que ninguém ganha nada com esse negócio. Enfim, é uma discussão lá que eles que têm que resolver, né? Mas acho um debate interessante. É realmente interessante. Eu gostaria de te agradecer por ter aceitado essa entrevista. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E espero que você tenha gostado. Adorei. Sempre que precisar pode entrar em contato. Essa é uma produção da parceria UFMG, UERJ e Universo, com a colaboração do GT Desenvolvimento Sociocognitivo e da Linguagem da Ampep.
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia.